tenha calma com os meus colegas, viu? Você tá muito afoito com meus colegas. Não, a entrevista foi boa, mas poderia ser melhor. Você pegou leve demais com o cara. Pegou leve? Foi. Com o Pablo Marçal? Entrevista de compadre. Aí agora, meu amigo, eu tenho que agradar o seu... Tem que fazer a entrevista pelo seu bem prazer, pelo que você acha. Você pediu um livro Você tem coragem de falar com ele? De dizer que ele era laranja de Flávio Bolsonaro? Rapaz, eu tinha. Você tava falando aqui que o cara né? Laranja de Flávio. Eu tinha coragem. Mas você tem como provar que o cara é laranja? Não, eu ia perguntar. Disse que ninguém vai deixar você ser presidente da República porque todo mundo tá perseguindo. O TSE também não vai deixar, porque os ministros, eles estão com duas situações, né? 2 processos seus lá na gaveta, né? Para ser pautado. O primeiro processo é o que você recorreu do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que você perdeu por 4-3, tiveram 3 votos, inclusive, a seu favor, por conta de um possível crime eleitoral na disputa da Prefeitura de São Paulo. E tem um outro que é o registro de candidatura, que o TSE vai justamente decidir. O que é que você espera dessas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, Marçal? Eu espero que o judiciário tem 15 mil juízes, né? Eu espero encontrar homens e mulheres justas com as canetas nas mãos. Se tiver um homem e uma mulher justa, olhar a materialidade não tem, né? Do que foi colocado como inelegível. E aí tem uma dúvida, né? Que eu, como cidadão, gostaria de fazer. Quem que de esquerda está inelegível? Dá o nome de 3 aí. Agora, da direita tem 30. Isso é um negócio absurdo. Eu creio que o Deus vivo vai prover isso. Só de estar aqui até agora já é um milagre. Estou vivendo um dia de cada vez. Não estou para fazer palhaçada. Só que o problema é que esses caras não conseguem me controlar, né? Agora, eu acredito de verdade que tem pessoas justas, completamente justas, para decidir esse caso. E eu não tenho nenhum pingo de ansiedade. Eu penso que isso vai cair nas mãos certas e um juiz justo vai me liberar para concorrer na urna. Tenho certeza disso. Na sua avaliação, o presidente Lula fez algo positivo nesses 4 anos, Marçal? Óbvio. Claro que ele fez algo positivo. Fez muita propaganda, investiu em muita empresa de marketing. Ele foi aí no Nordeste, eu não sei em qual estado que ele chegou aí para entregar uma obra, colocar um container. Ele faz muita coisa boa, ele conversa muito, ele conta muita história. Foi na Paraíba. Na Paraíba, obrigado. Ele conta muita história, ele é um cara que faz todo mundo rir, sentir raiva ao mesmo tempo. Ele faz muita coisa boa pelo brasileiro, ele ocupa o brasileiro, a mente do brasileiro, falando que traficante é vítima do usuário. Ele é o stand-up, assim, então ele fez uma coisa boa. Pelo menos o brasileiro tá ferrado, mas tá rindo. Então, acho que ele fez muita coisa boa, e essas coisas boas não tem como negar, né? Colocou muita gente incompetente, né? Que é uma coisa boa para o PT, dar emprego para quem é incompetente. Ele tem usado essa máquina para prejudicar muita gente, mas a coisa boa é para todo mundo que é aliado dele. Tem muita coisa boa que ele fez, agora depende de qual patamar da realidade a pessoa tá, né? Segundo dados da CNC, o endividamento das famílias brasileiras atingiu o patamar recorde de 82% da população, nível inclusive maior da série histórica, né? O maior nível da série histórica. E aí, quais são os principais pontos, as principais propostas, ideias para mudar essa realidade chegando na presidência, Marçal? O Partido dos Trabalhadores fez de tudo para não ser aprovado no currículo base do ensino público a educação financeira como obrigatória. Se você educa um povo financeiramente, esse povo não vai ficar endividado. Se você é alguém que cria subsídio para as pessoas produzirem, as famílias não ficarão endividadas. Se você é alguém que quer resolver problema não só criando esses movimentos sociais, de novo, não vou fazer isso. Se eu investir em infraestrutura, eu tenho mais oportunidade para as pessoas. Se eu desburocratizo a legislação, principalmente trabalhista, eu não deixo nenhum emprego embora. Se eu invisto em tecnologia, eu faço com que novos parques industriais tecnológicos sejam criados para, de novo, fazer o quê? Fazer com que a economia volte a ser pujante. Então eu preciso de infraestrutura, matriz energética, eu preciso de diminuição de imposto. Eu não estou entendendo nada. As pessoas ficam só brigando no nome de política e não tinha que juntar todos nós contra esse tanto de imposto. Ô Marçal, na sua avaliação, esse endividamento das famílias, que é o maior nível da série histórica, 82%, tem relação direta com as bets? Porque tem muita gente viciada em bet aí, perdendo tudo.
O endividamento antes das bets estava em 77%. Então, eu acredito que esse crescimento acentuado tem ligação sim, mas tem ligação com essa eucaristia, com essa falta de comida no prato. Por exemplo, se o brasileiro aprendesse a ser investidor, ele não ia ser apostador. Nos Estados Unidos, 55% do povo americano é investidor. Na Europa, 73%. E no Brasil, 2%. Então, 2% do Brasil sendo investidor significa que 98% está para o outro lado. Agora, não é só a Bet, porque é o maior rombo da história do endividamento em relação ao PIB. Nós estamos com 81,6% de endividamento em relação ao PIB. Quando o Lula entrou era 800 bilhões, agora está 10 trilhões. Vocês têm noção do que é isso? Com toda a convicção que Bet ajudou a reforçar, mas o governo está cercando a pessoa. É como se estivesse lá na prisão, o Secote que eu Você é a favor das bets, Marcelo? Lógico que não. Se esse negócio um dia for discutido para ser amadurecido no Brasil, tem que ser como nos Estados Unidos. Tem que ter lugares onde a pessoa tem que ir para jogar. Não faz sentido nenhum. Está infestado esse negócio. Isso vai criar uma dependência pior que a do celular. O celular já é uma das coisas mais que está produzindo emburrecimento. Você imagina que um partido tem militado para as pessoas não comer proteína, para elas ficarem mais fracas. Vai ouvir nisso. Se quisesse acabar com o problema da fome, já tinha acabado. Como? Produção. Tem que dar produção. Se você coloca algo que era para te auxiliar, mas na verdade é para te sequestrar, te proibindo de ter uma renda alternativa, eu estou fazendo você ficar mais pobre. Não tem patrimônio, as pessoas estão parcelando pizza no iFood. 1 milhão de compras desse jeito foram parceladas. Imagina uma pessoa usando cartão de crédito parcelando uma pizza. Acabou a esperança dessa pessoa. Ela está vivendo por um dia só. Ô Marcelo, veja, o Brasil ele apresenta um crescimento moderado do PIB em torno de 1,8% a 2% ao ano. Uma taxa básica aí de juros Selic de 14% ao ano. Uma inflação acumulada em 4,44% em 12 meses. E a taxa de desemprego em patamar baixo, de aproximadamente 5,4%. Qual a sua avaliação diante desses índices? Primeiro, se você exclui o pessoal que está no Bolsa Família do quadro de desempregados, você criou a maior maquiagem da história, né? Na verdade, tem 50 milhões de desempregados. Você tem uma noção, no meio de uma pandemia, Bolsonaro tinha crescimento maior do que o Lula em dias de paz e sem guerra. É um negócio absurdo. Empresas como o Correio davam superávit. O governo, pela primeira vez na década, deu superávit. Os de hoje, tudo é negativo. Eu não sei se é para honrar a cor do Partido dos Trabalhadores, mas tudo opera no vermelho. Não é possível que esse povo é incompetente. O que esse povo está fazendo com o dinheiro? 3 trilhões de impostos, ainda vai dar 100 bilhões de rombo de déficit na questão fiscal? Não faz sentido. Então, assim, se o brasileiro não acordar da hipnose que ele está, a gente perdeu a esperança, o povo perdeu a esperança. Já são 20 anos, nós estamos falando de 2 décadas. E esse governo tem coragem de pegar o microfone e falar: o Brasil está desse jeito porque ninguém... Mas tem 20 anos que vocês estão aí. Me admira uma pessoa falar que alguém precisa de mais 4 anos para corrigir alguma coisa que não... Marcelo, e se Lula for reeleito, você perde totalmente a esperança no Brasil? Não, cara, vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde e trabalhar dobrado. Mas para não ter que sair louco, eu prefiro investir energia e convocar o povo brasileiro. Não é para sair para rua, não. É para ficar com o celular na mão, indo para cima, engajando. É para ajudar, é para fazer o que precisa ser feito. Então, tá aqui um cidadão indignado, sem dinheiro público, não tem fundão eleitoral. Os Estados Unidos gastam 19 milhões de fundo eleitoral, o Brasil gasta 5 bilhões. Pelo amor de Deus, não é possível. 5 bilhões. Eu não vou usar a rádio, eu não vou usar a televisão, porque não tem espaço, meu partido não tem coligação. Eu, Deus e o povo. E um celular na mão, pô. Vocês tinham que olhar e falar: cara, como é que esse cara vai conseguir? Eu mostrei para vocês que eu tenho viabilidade na eleição da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é interessante o Marçal falar dos assuntos sérios, porque, lamentavelmente, em algumas entrevistas que eu acompanhei do Marçal, não são todas, mas a turma pergunta se ele fez procedimento estético, por que do bigode. Você se incomoda com essas perguntas, Marçal? Não, jamais. Qualquer pessoa minimamente educada que fizer perguntas, pode perguntar o que quiser, eu vou responder. Agora, quando eu detecto um militante, uma extrema imprensa, de qualquer lado que seja, eu não vou dar 1 segundo de trégua. Eu não me irrito com nada, não. Eu tenho inteligência emocional. Agora, como eu não tenho... Aqui não tem militância, não, viu? Nem esquerda, nem direita, viu? No nosso vídeo vai sair assim, eu já criei um selo.
selo de excelência de jornalismo. Vou colocar você lá desse jeito. Qualquer pessoa for respeitosa pode Muito obrigado. Pode perguntar do que quiser. Eu tô. Mas vamos lá, Marcel. A gente falou sobre economia, agradeço o reconhecimento ao nosso trabalho, mas vamos falar das polêmicas, porque ontem, no final da tarde, o Ministério Público Eleitoral pediu para que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, rejeite o seu registro de candidatura. Como é que o senhor reage diante desse parecer do MPE? É uma briga de um ex-dirigente do partido que acionou o Ministério Público Eleitoral e tá tudo bem, a gente vai recorrer ainda. Enquanto tiver justiça, direito, ampla defesa e direito ao contraditório, isso não mudou em absolutamente nada para mim. Respeito completamente a posição do Ministério Público. Eu sei de onde partiu o pedido Marcelo, tá até o fim. Veja, o TSE tem 2 processos seus lá para serem julgados. O primeiro processo, que é aquele que você recorreu, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por conta... Ainda no TRE. Tá no TRE ainda? Não subiu não. Não subiu para o TSE. Então, é o quê? É um embargo lá no TRE? É um RESP. Tá lá, certo, julgando recurso no TRE. Então, veja, o TRE deveria julgar esse primeiro que você tá, que os seus advogados moveram. Poderia, né? Eles deveria, exatamente. Para que o TSE julgue o seu registro de candidatura. Não, então, o TSE não precisa dele, não. O TSE é o seguinte... Não, certo, não precisa, mas deveria. Por quê? Porque, veja, tem que decidir aqui embaixo primeiro para saber realmente se você pode ou não pode, se você está inelegível ou não, né? Pra você saber, não tem como registrar candidatura sem certidão. Então, eu tenho as certidões, não foi transitado e julgado. Você que é ouvinte, o que é trânsito e julgado? É quando você chega na última instância. E aí não tem mais o que fazer. Aí você tem que executar. Não tem materialidade. Mas, Marcelo, me permita, você foi condenado pela Justiça Eleitoral. Então, pela lei da ficha limpa, qualquer condenação por um colegiado, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Eleitoral, você automaticamente, por mais que você recorre, porque o recurso não tem efeito suspensivo, o indivíduo, não só você, qualquer pessoa, fica inelegível. Essa é a regra. Você não está condenado em última instância. Aí saiu o RESP agora... Eu não estou inelegível. Se o RESP sai agora, não tem inelegibilidade. Pronto. É isso que eu quero que você entenda. Certo. E beleza. Sim. O que eu estou diferente de estar validado para algo é você falar que eu estou condenado em última instância. O mais interessante é que antes de entrar na entrevista, eu estava vendo o filho do Lula com o enrosco que ele vai arrumar aí, que eu acho que vai ser uma cadeia essa semana para ele, no máximo até uma terça-feira. Inclusive, o presidente da República estava falando com os advogados do filho dele ontem no Planalto, no Alvorada. Lulinha vai ser preso, é? Provavelmente, pela loucura que ele acabou... Pelo que a gente tá vendo. Aí eu vi a PGR se manifestando, olha que loucura, pedindo pro Lulinha ser julgado em primeira instância, não lá no STF. Por que não pediram pro Bolsonaro ser julgado em primeira instância? Olha que coisa. O que o PGR tem a ver com Lulinha? Tipo, PGR é passudo do Estado brasileiro, não para filho de presidente. Sim. Mas aí ninguém fala nada. Eu acho isso maravilhoso. Irmão, é o seguinte... Entendo o que você está falando, eu estou aqui por um milagre e eu creio na justiça de alguém que vai produzir. Então, eu estou vivendo debaixo da provisão de Deus e ponto final. Sobre invalidar, o TSE tem até o dia 13, né, para deferir ou indeferir a candidatura. Como tem os recursos para correr, eu creio verdadeiramente que a gente vai inverter essa situação. Qual foi a tese da sua defesa lá no TSE? Vocês já apresentaram defesa? Já apresentaram defesa ao TSE? Lá no TSE não está correndo nada lá ainda, lá só tem a candidatura. A liminar é da Santana de Parnaíba, da cidade, onde eu moro. O RESP está no Tribunal Regional Eleitoral, está sendo julgado. Entendi. Mas até o dia 13 o TSE tem esse prazo para deferir ou indeferir, se vai impugnar ou não a sua candidatura. E você tem até o dia 14 de setembro para substituir. Olha, foi indeferido, foi impugnado, aí eu vou colocar, sei lá, Zezinho no meu lugar. Aí você pode colocar alguém, o partido pode lançar um substituto até o dia 14 de setembro. Mas, ô Marcel, o pessoal fala muito, não, a candidatura de Marçal é uma candidatura laranja de Flávio Bolsonaro. O que é que você tem a dizer diante disso? Cara, se fosse, ele que iria correr por mim e resolver meus problemas. Eu estou resolvendo meus problemas sozinho. Se fosse, ele saberia antes do meu registro. Ele não soube, ele só soube depois que eu registrei. Como que é uma coisa laranja, sendo que eu estou decidindo isso sozinho? Você estava na equipe de marketing de Flávio? Porque saíram essas informações. Eu ajudei ele, eu declarei apoio e ajudei ele. E não tenho problema nenhum com isso, deixei isso tudo público. O Flávio veio almoçar na minha casa, com outros
candidatos, então não vejo problema nenhum nisso. Agora, eu entrei foi para vencer a eleição, eu não pedi autorização para ele, todos foram pegos de surpresa. Pode perguntar para o próprio Flávio. E essa situação relacionada ao Renan Santos, e aí as pessoas levantam essa hipótese que seria uma estratégia, essa sua candidatura, para justamente confrontar o Renan no debate. Você seria ali um acessório ali, como se fosse o Padre Kelmo de 2026. Mas o Padre Kelmo terminou com 1%, eu terminei com 28% e fiz todo mundo ver o PT, o PSOL, esses comunistas com outro olhar. Eu acho que me chamar de Padre Kelmo pode ser uma honra, né? Porque a gente tá cheio de demônio e a gente tem que exorcizar esse país, principalmente o PT. Mas a sua candidatura é para combater o Renan Santos? Mas combater por quê? Se ele tá crescendo igual o rabo de cavalo para baixo, combater o quê? Eu tô mirado no Lula. Meu negócio é com o Lula. Não quero saber, não. Eu quero que o ciclo de escassez que faz o brasileiro ter que comer garganta de boi acabe agora, dia 4 de outubro. Ô Marçal, já vou finalizar essa entrevista, agradecendo já a você pela disponibilidade e atenção, mas deixa eu só liberar aqui um ouvinte, representando a quantidade de ouvintes e pessoas que querem interagir nessa nossa entrevista. WhatsApp liberado 99611-9050. Bom dia, meu amigo Foca. Grande entrevista com o grande Marçal. Queria fazer uma pergunta para ele. Se ele acha que ele vai vir aqui pessoalmente, porque como é para presidente, né, ele tem que ter os votos. O pessoal conhecer ele aqui ao vivo, ele vê pessoalmente. Se ele pretende vir aqui para o Nordeste, Aracaju principalmente, se ele tem muitos apoiadores aqui. Um grande abraço, meu amigo. Você já comeu caranguejo de Aracaju, Marçal? Eu já tive em Aracaju, mas comeu caranguejo daí não. E em 2022 eu tive aí, eu fui pré-candidato à presidência, em 22 eu tive aí, e eu espero encontrá-los em breve. Tem muita gente aí, tem muito apoiador aí, vocês vão perceber rapidinho como é que esse negócio vai virar. 99611-9050, o povo no ar. Bom dia, Foca. Bom dia, Pablo Marçal. Bem-vindo a Aracaju. Uma pergunta a Pablo Marçal. O que ele faria para poder diminuir essa quantidade de empresas fechando no Brasil? Éder, também empresário aqui em Aracaju. Muito obrigado. Éder, pois não, Marçal? Grande Éder, obrigado pela pergunta. Você imagina, sou empreendedor em série, fui funcionário por 13 anos e entendo um pouquinho como é que funciona isso. O que está acontecendo? Como um governo quer que o povo dependa 100% dele, ele quer que essas empresas deem mal, quer que os super ricos sejam taxados, porque só tem uma matemática. Você taxa o super rico, ele leva a riqueza embora. Ou seja, não está compensando. A planta Brasil, o lugar onde o Brasil foi escolhido por muitos para prosperar, está ficando inviável. Por isso que tem, por exemplo, a Lupo. É uma empresa que saiu do Brasil e foi para o Paraguai, depois de 100 anos de operação. Aí você fala, mas por quê? Porque o governo está desenhando, é o modus operandi da última tacada do Lula, é fazer o povo ficar completamente miserável e dependente do Estado. É por isso que vocês têm que lutar. Se vocês lutarem de todo o coração para tirar, só para tirar esse governo que está aí, o que vai acontecer? Nós respiraremos, nós vamos passar uma régua na conta que eles fizeram, entregar para eles não vão dar conta de pagar, e nós vamos ter que, a gente que produz, os 100 milhões de trabalhadores mais 20 milhões de empreendedores, nós vamos ter que carregar esse país no peito de novo e reconstruir. Eles fizeram um péssimo trabalho, gerando endividamento, aumento de imposto, ou seja, a gente que pode resolver está com um piano nas costas. Tem um piano aqui em casa de calda que precisa de 8 homens para carregar ele, então... Sim, nós vamos precisar sua candidatura, ô Marçal, se ela for impugnada, o caminho natural será apoiar o Flávio Bolsonaro? Impugnado, a gente vai subir mais uma instância até chegar nisso. Agora, no segundo turno, caso o Flávio vá, que é o que tudo indica aí, pode contar com o meu apoio. É o que eu estou falando. Eu não estou aqui querendo ser presidente, eu quero tirar o PT. Se de tudo ninguém quiser, minha vida vai seguir normal. Agora, se você quiser alguém com a cabeça boa, jovem, você imagina um cara com 84 anos sendo presidente do Brasil. Você tem alguma coisa contra idoso? De maneira nenhuma. Quem não para na hora certa não respeita quem parou. Ou seja, você vê lá o rombo do INSS. Por que está o rombo do INSS? Porque um monte de gente não respeita quem parou. As pessoas que eu chamo de desfrutantes, que são as pessoas que trabalharam para construir esse país, estão desonrados agora por tantos ladrões que estão infiltrados no Estado, pegando um pedacinho de cada um aí dos que são aposentados. Não faz sentido nenhum. Minha sugestão, tá? Não dê o Brasil do futuro na mão de quem é do passado.
Eu tava vendo uma foto que mexeu comigo. Em 89, Lula e Caiado estavam disputando a presidência do Brasil. E no país do futuro, os dois, com quase um com 80 anos, o outro vai fazer 80, estão na mesma disputa. Vocês estão de brincadeira comigo? Não faz o mínimo sentido esse negócio. Zero sentido. Não faz sentido. Na sua avaliação, o presidente Lula deveria agora realmente botar, como é que chama? As barbas de molho, né? Pendurar a chuteira e ir para casa. Cara, eu acho que tem 3 formas do Lula sair. Mesmo o fim do Maduro é uma opção. Eu acho que ele tá brincando com a cara do Trump para acontecer desse jeito. Preso pelo Trump? Capturado. Tem possibilidade. Nem eu que tô falando, não. Tá na Globo News. Todos os analistas estão percebendo que a construção da narrativa e as palhaçadas que ele tá fazendo é melhor para a esquerda mundial ele ser capturado do que ele perder a eleição. Então, eu acredito que ele está forçando a barra. Segunda forma, a mesma celeridade que os meus processos estão correndo, se correu do presidente, ele fica inelegível por usar dinheiro público no carnaval. Se fosse o Bolsonaro, já era preso. Então, aquele carnaval ali é uma cartinha na manga para ele sair com honra. Terceira forma, na urna. A quarta, que seria mais honrosa, que é ele desistir de se pôr outro mané lá do PT para lá, ele não vai fazer, porque ele é orgulhoso. Então, eu espero que o fim da biografia desse homem seja ruim, pelo que ele fez com o povo brasileiro. Espero de verdade. Que isso não o transforme no herói. A pior parte, que é o que a maioria quer, que é uma captura, não nos dá a chance da gente mesmo aplicar a punição que ele merece. Está confirmada a sua presença nos debates, e principalmente nesse primeiro debate agora da Band, na segunda-feira? Sim, agora, aliás, no domingo, perdão. Se de alguma forma não conseguir ir por vias normais, vai ter que ser por vias judiciais. Mas eu estou confirmado. Você vai judicializar a Band se não for convidado? Claro, hein? Se tiver algum empecilho e não conseguir, vai ter que fazer isso. Tem Mas que lutar pelo povo. até agora a professora já entrou em contato? Hoje é quinta-feira, vai sair uma pesquisa hoje. Eu acho que com a pesquisa não vai precisar de nada disso. Acho que a Band é uma emissora muito boa, não entra em confusão. Acho que por ela mesma já vai resolver. Principalmente que 2 candidatos não vão, né? Dessa vez, Datena não vai ser candidato, né? Graças a Deus. Ele nunca foi candidato. Ele nunca foi candidato. Ele estava ali esquentando o para-choque. Mas alguém pode se inspirar em Datena? Tem que tomar cuidado, viu, Marcelo? Tem que tomar cuidado que o tempo é outro, né? A pessoa, para fazer a mesma coisa que ela, tem que estar preparada para um susto também, né? Você assistiu aquele filme, A Odisseia? Não. Você tem que ler também o livro da Odisseia, né? E aí, o Ulisses tem um escudo gigante. Então, você leva um escudo desse, né? De ferro, de aço, para se proteger caso alguém queira partir para cima. Mas muito obrigado, viu, Marçal, pela sua atenção, disponibilidade, primeira de muitas, acredito eu. E eu acho que foi importante, você falou das polêmicas, falou de economia, respondeu aos ouvintes, foi uma entrevista propositiva. Um abraço, viu? O Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza e o meu baluarte. Eu nada temerei. Estou aqui na guerra para servir você. Você vai prosperar. Não tem negócio de projeto de poder aqui, não. Eu entrei nisso, vou virar presidente para você que está me assistindo e me ouvindo prosperar. Eu pensava que era eu. Eu pensava que era eu, que você apontou assim. Você é o povo, pô. Você vai prosperar. Nós iremos prosperar como povo. Agora tenha calma com os meus colegas, viu? Você está muito afoito com meus colegas. Não nada, eu preciso de ser visto. E quem é água de chuchu, ninguém nem comenta. Tem um monte de água de chuchu aí que ninguém nem fala o nome. Um beijo no seu coração. Um abraço, Marçal. Tudo bom. Aracaju, tamo junto. Um abraço. Meu querido Flavão, você ficou revoltado aqui com alguma coisa, foi? Não, a entrevista foi boa, mas poderia ser melhor. Você pegou leve demais com o cara. Pegou leve? Foi. Com o Pablo Marçal? Entrevista de compadre. Aí agora, meu amigo, eu tenho que agradar o seu... Tem que fazer a entrevista pelo seu bem prazer, pelo que você acha. Rapaz... Parecia compadre. Não, veja, as perguntas... Ô, compadre, Adilson. Peraí, Flavão, presta atenção. A entrevista foi propositiva, tem que extrair o que o cara tem de bom. Ele tem que falar sobre economia, que ele é um empresário bem-sucedido. Você parecia um fã do lado de um ídolo. Peraí, calma. Põe-se no seu lugar, viu? Põe-se no seu lugar, fique quieto aí. Qual é a situação? E o Marçal respondeu, meu amigo, sobre as polêmicas, se ele é laranja de Flávio Bolsonaro. Muita gente acha, né? Por exemplo, você pediu uma camisa um livro você disse aqui, fora do ar. Você pediu um livro Você tinha coragem de falar com ele? De dizer que ele era laranja de Flávio Bolsonaro? Rapaz, eu tinha. Você estava falando aqui que o cara era né? Laranja de Flávio.
tinha coragem. Mas você tem como provar que o cara é laranja? Não, eu ia perguntar, né? Se ele era uma linha auxiliar. Mas eu pra fiz a pergunta e você não estava ouvindo, não, ô demente? Linha auxiliar pra Você é um demente, você tá com demência, pelo amor de Deus, rapaz. Como é? Não. Você falou, mas foi de uma forma muito... O quê? amena. Não, amena não. Eu fiz a pergunta necessária. Sobre a questão. Tem alguma coisa Sobre a aí. questão da inelegibilidade dele. Sei não. Eu achei- Amanhã o pau quebra nós dois aqui. Pronto. Amanhã a gente comenta. Pronto. Mais, tá espero, certo? espero. Amanhã a gente comenta, porque hoje o tempo não dá, né? Infelizmente. Tá certo? Mas amanhã você vai ouvir o que é bom pra nós. Tá? Valeu. Tá certo?